Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou continuar falando sobre Jesus recordado, James Donn. Esse é o vídeo número 15 e nesse vídeo eu vou falar sobre a última ceia, que está no capítulo 17, na página 997, começa na página 997, né? Então, os sinóticos, os evangelhos sinóticos e João, eles divergem quanto aos eventos que levaram à prisão de Jesus. Para os sinóticos, o que desencadeou o movimento para prender Jesus foi o sinal profético diante do templo, quando ele derrubou as barracas de cambistas, né? João narra o mesmo incidente, mas acrescenta as palavras de Jesus profetizando a destruição do templo. Outro elemento em João é a ressurreição de Lázaro. O papel de Judas como aquele que traz Jesus, ele está profundamente enraizado na tradição, para que haja dúvidas sobre sua autenticidade, que como alega o Chevitarese e o Crossan. Jesus tudo indica que fez a sua última ceia com os 12 na noite em que foi entregue, possivelmente antes da Páscoa, apesar de que Marcos 14:12 narra como uma ceia pascal. João 18:28 afirma que foi antes da Páscoa. Então, há divergências no detalhe entre esses episódios, o que revela diferentes tradições de como isso foi transmitido, né? Jesus, o cordeiro, estaria sendo imolado ao mesmo tempo que os judeus estavam sacrificando os cordeiros para a sua Páscoa. Então, essa ideia do sacrifício, né? James Donn conclui que não há elementos para afirmar se foi ceia pascal ou não. Ele não chega a uma conclusão. Existe um relato divergente, tradições divergentes, e, segundo ele, não há como saber agora. A ausência dos discípulos do sexo masculino na crucificação é um evento vergonhoso, né, para o cristianismo, né? E provavelmente foi verdade, porque isso teria sido, não seria algo planejado. A referência ao julgamento de Pilatos aparece em 1 Timóteo 6,13 e também aparece em Joséfo. Joséfo descreve Pilatos como uma pessoa implacável e o fato de ter ficado tanto tempo no poder, Pilatos foi procurador lá naquela região de 26 a 37, revela que é uma pessoa bastante astuciosa, né? Pouca dúvida parece existir que ele teria, de fato, sem qualquer escrúpulo, mandado executar arbitrariamente qualquer um que estivesse causando problemas. A crucificação era uma forma de execução romana para escravos indisciplinados e rebeldes políticos. José e Tácito atribuem a execução de Jesus a Pilatos. O Evangelho, contudo, minimiza a culpa de Pilatos, de Roma, e transfere aos judeus essa responsabilidade, quando tem aquele episódio de Barrasbás, né, que são o povo judeu ali que condena Jesus. Apenas João imagina um debate entre Jesus e Pilatos, os outros são mais sumários, né? O relato de um Pilatos intimidado pelo sumo sacerdote judeu, como acontece em Lucas, parece, segundo James Dunn, atender a um objetivo político de absolver Roma, né? Então isso parece muito mais um objetivo político do que uma lembrança histórica, segundo James Donn. Dadas as semelhanças dos detalhes das narrativas dos evangelhos com o Salmo 22, é difícil evitar a conclusão de que a narrativa foi moldada para trazer esses ecos, né? Uma mostra disso é essa frase final que aparece: meu Deus, por que me abandonaste? É exatamente a frase que aparece em Salmo 22. Então, segundo James Donn, isso pode ter sido uma inserção. A presença de testemunhas mulheres é um relato concordante dos evangelhos, o que mostra que é uma forte probabilidade de que, de fato, as mulheres tenham acompanhado e tenham exercido um papel significativo nesses episódios de morte de Jesus. Só Lucas cita como últimas palavras: Pai, perdoa-nos, pois não sabem o que fazem. Então, essas últimas palavras, elas variam nos evangelhos, tá? No evangelho de João, aparece mulher, quando Jesus se dirige a João e a Maria dizendo: mulher, aqui está teu filho, e aqui está tua mãe. Isso só aparece em João.
Então, a desconfortável conclusão, segundo James Donn, deve ser que provavelmente a maioria das palavras finais na cruz são parte de diversas elaborações. Isso seguiu diferentes tradições nas horas finais de Jesus. A tradição é sólida de que Jesus recebeu um sepultamento adequado, conforme mostra Marcos 15:42, porque isso também aparece em Paulo, 1 Coríntios 15:4. Lembre que Paulo ele escreveu antes dos evangelhos serem escritos, então ele já pega essa tradição também. A lei judaica exigia que o corpo de um criminoso executado fosse retornado antes do anoitecer, e Joséfo confirma que isso era realmente prática. Considerando que era Páscoa, isso reforça o argumento dessa tradição. Filo e Joséfo narram casos de crucificação que foi seguida da retirada do corpo antes do prazo final de 3 dias, tendo inclusive um desses casos sobrevivido. Há achados arqueológicos de judeus crucificados na região do século I. Em Marcos 6:29, os discípulos de João Batista foi assassinado, né? Os discípulos de João Batista, eles recolhem o corpo para ser sepultado. Então, José de Arimateia, que é quem vai cuidar do corpo de Jesus, ele é mencionado nos 4 evangelhos e no evangelho de Pedro também, num momento, né, que é depois da destruição de Jerusalém, que esses textos são escritos, né, no momento em que a culpa estava sendo jogada sobre os judeus. Então, ter um membro do Conselho Judaico preocupado com o corpo de Jesus é surpreendente, não faz sentido, nesse momento, escrever um judeu como herói da história aqui. Qual seria o objetivo de criar um personagem fictício que falasse bem dos judeus, nesse momento que está todo mundo falando mal? Não casa muito bem. Então, o José de Arimateia deve ser realmente um personagem histórico. A narrativa de julgamento por um conselho judaico e depois por Pilatos, execução e sepultamento de Jesus, com segurança histórica. Então, isso vai contra Jean-Dominique Crossan e o Jesus Seminar, que eles praticamente descartam toda a historicidade desses eventos finais. Não há dúvida de que a principal responsabilidade pela execução de Jesus deve ser colocada na conta dos romanos. Para Sandras, as críticas aos fariseus, que a gente percebe nos evangelhos, eles não justificariam a execução de Jesus pelos judeus. As críticas de Jesus com os judeus parecem mais uma divergência interna que havia dentro de um debate interno dos judeus sobre como aplicar a lei. Isso por si só não justificaria a execução de uma pessoa. Ademais, os evangelhos pouco falam dos fariseus nos momentos finais de Jesus. Em Lucas, nenhuma menção é feita aos fariseus após 19:39, após a entrada em Jerusalém. Não se fala mais em fariseus. Então, dada a frequência em que os fariseus são citados durante o ministério de Jesus, fica evidente que não houve nenhuma tentativa real para atribuir a responsabilidade da morte de Jesus aos fariseus. Por outro lado, os sacerdotes, na parte final de Jesus, são muito citados. Foi por constituir uma ameaça aos sacerdotes como mediadores do poder dentro de um viés político-religioso que eles resolveram agir decididamente contra Jesus. Dificilmente esses sacerdotes são citados antes da entrada de Jesus em Jerusalém, o que sugere que os eventos finais foram os que mais incomodaram os sacerdotes e não o ministério de Jesus. O fato de Jesus perdoar os pecados sem a necessidade de ir ao templo, de fato irritou os sacerdotes, muito antes de Jesus entrar em Jerusalém. Mas isso por si só não seria motivo suficiente para executar Jesus. O desrespeito de Jesus aos rituais de pureza, de lavar as mãos, também seria causa de irritação, mas não a ponto de vir uma execução. Então é isso. Muito obrigado, então.